Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. As nossas considerações hoje estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 250. Este capítulo trata das bem-aventuranças. Nós lemos assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por essas palavras, Cristo não ensina que o chorar em si mesmo tenha poder para remover a culpa do pecado. Não sanciona a suposta ou voluntária humildade. O choro a que se refere não consiste em melancolia e lamentação. Ao passo que nos afligimos por causa do pecado, cumpre-nos regozijar-nos no precioso privilégio de ser filhos de Deus. Entristecemos-nos muitas vezes porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da pessoa que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Por todo o pecado, é Jesus novamente ferido. E ao olharmos aquele a quem transpassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Os mundanos talvez considerem este choro uma fraqueza, mas é a força que liga o penitente ao infinito com laços que não se podem romper. Mostra que os anjos de Deus estão outra vez trazendo à pessoa as graças perdidas mediante a dureza de coração e as transgressões. As lágrimas do penitente não são senão as gotas de chuva que precedem o sol da sanidade. Esse sol prenuncia o regozijo, que será uma viva fonte no coração. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 3, versos 13 e 12. Acerca dos tristes de Sião, determinou ele dar-lhes ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito quebrantado. Isaías, capítulo 61, verso 3. E também, para os que choram em provação e dor, existe conforto. A amargura do desgosto e da humilhação é preferível às satisfações do pecado. Por meio da aflição, revela-nos Deus os lugares infeccionados em nosso caráter, para que, por sua graça, possamos vencer nossas faltas. Desconhecidos capítulos que nos dizem respeito são-nos patenteados, e sobrevém a prova, a ver se aceitamos a repreensão e o conselho de Deus. Quando provados, não nos devemos afligir e impacientar. Não nos devemos rebelar ou buscar fugir à mão de Cristo. O correto é humilhar o coração perante Deus. Os caminhos do Senhor são obscuros ao que procura ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmo. Afiguram-se sombrios e destituídos de alegria a nossa natureza humana. Mas os caminhos do Senhor são de misericórdia, e o fim é salvação. Elias não sabia o que estava fazendo quando disse no deserto que bastava de viver, e orou pedindo a morte. O Senhor, em sua misericórdia, não lhe pegou na palavra. Havia ainda uma grande obra a ser realizada por Elias, e concluída essa obra,
Não devia ele perecer desanimado e só no deserto. Tampouco lhe caberia descer ao pó da morte, mas a ascensão gloriosa, com o cortejo dos carros celestiais para o trono do alto. Eis a palavra de Deus para os aflitos. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações. E aos seus pranteadores, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias, capítulo 31, verso 13. Essa vida é marcada por sofrimento, lágrimas e dor. Não temos como fugir dessa condição. Ao nascermos nesse mundo, estamos sujeitos à doença, à enfermidade, à tristeza, às lágrimas, à dor, às tragédias, às crises. A vida é marcada por lágrimas desde o momento em que chegamos aqui. Nós vimos ao mundo chorando e quando deixamos o mundo, deixamos para trás pessoas que estão chorando por nós. Choramos por dor, por saudade, choramos por ansiedade, choramos até por alegria. As lágrimas estão presentes em todas as circunstâncias da vida. Não temos como fugir a esta realidade. O ser humano, no decorrer dos séculos passados, tem buscado um meio de lidar com o sofrimento, a dor e as lágrimas. Muitas filosofias têm surgido tentando explicar a razão do sofrimento e como lidar com esta causa. O budismo, por exemplo, ensina que a virtude está em nós lidarmos com o sofrimento, negarmos a sua realidade e buscarmos estar acima dele. 300 anos antes de Cristo, surgiu uma filosofia chamada estoicismo. O estoicismo olha para o sofrimento, para as tragédias, para as lágrimas da vida e ensina que existe até virtude nelas e que a felicidade está em nós aprendermos a ter autocontrole sobre estas circunstâncias, até mesmo negando-as. Na Bíblia, Deus não nega a realidade da dor e das lágrimas. Deus não nos leva a vivermos uma vida fechando os olhos para a realidade que nos cerca, fingindo que nesse mundo não temos problemas, não temos sofrimento, não temos tristezas, não temos angústias. Essas coisas fazem parte da nossa realidade. Na Bíblia, encontramos a revelação de um Deus que se identifica com a humanidade, que toma a nossa realidade, que desce, que vem viver a nossa vida, andar as nossas pegadas, chorar as nossas lágrimas, sentir os nossos sentimentos, identificando-se conosco em todas as circunstâncias. Um Deus que nos conduz, que nos dirige, que nos ama, que nos abençoa e que promete nos ajudar a lidar com essas coisas que são ruins, não negando a sua realidade, mas ajudando-nos a superá-las pelo seu poder, pela sua presença, pela sua bondade, pelas suas promessas. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre as lágrimas. As lágrimas que marcam a nossa vida e fazem parte da nossa realidade. É preciso que tenhamos em mente alguns pontos importantes ao considerarmos esse assunto. Em primeiro lugar, não há virtude nas lágrimas. Não há virtude do sofrimento. Não há virtude na dor. Não existe nada que recomende a dor por si mesma. A lágrima não é uma bênção que nos aproxima de Deus. E a vida cristã não é uma vida de tristeza. Antes, estar com Jesus é motivo de alegria,
de bênção e de paz. Devemos nos alegrar por sermos filhos de Deus, por vivermos segundo os seus caminhos, na sua presença. No entanto, seguir Jesus não é uma apólice de seguros que nos garante isenção de sofrimento. Não nos traz a certeza de que nunca vamos sofrer, de que nunca vamos chorar, de que nunca vamos viver momentos difíceis. Quando, porém, enfrentamos as crises da vida, Jesus está conosco e a sua vara, o seu cajado, nos consolam, segundo as palavras do Salmo 23. Nas bem-aventuranças, Jesus fala que felizes são os que choram. Essas palavras de Cristo parecem contraditórias, porque, na verdade, lágrimas são o oposto de felicidade. Mas Jesus não está fora da razão. Ele sabe aquilo que está falando. Quando Jesus fala da felicidade que é experimentada por aqueles que choram, Jesus está falando das lágrimas daqueles que sentem a sua culpa, que sentem o arrependimento por suas transgressões, por seus pecados, que sentem a tristeza da sua condição por terem ferido o coração de Deus, que sentem que erraram, que sentem que precisam do Salvador, que sentem que feriram o coração de Jesus e, diante desta tristeza, se arrependem e se curvam aos pés de Cristo, confessando o seu pecado e buscando dele o seu perdão e a sua bênção. É essa tristeza verdadeira pelos nossos erros que nos torna aptos a experimentarmos a paz que Jesus Cristo nos dá e o perdão que ele nos oferece. O pecador natural sente tristeza comumente. Se você for num presídio, vai verificar que a totalidade daqueles que estão lá dizem-se tristes, mas não estão arrependidos necessariamente pelo erro que cometeram, mas pelo fato de terem sido apanhados no erro e de estarem agora colhendo as consequências do mal que praticaram. Muitos deles, se pudessem sair da condição em que estão, voltariam às mesmas práticas, aos mesmos delitos, porque não estão verdadeiramente tristes pelo mal que fizeram. O verdadeiro arrependimento é aquele que traz tristeza, não necessariamente pelas consequências que os nossos pecados nos trazem, mas pelo fato de termos ferido o coração de um Deus que nos ama tanto, de um Deus que quer o nosso bem e cuida de nós. Não existe nenhuma virtude na tristeza por si mesma. As lágrimas não nos aproximam de Deus, mas as lágrimas expressam o que vai dentro do coração, a sinceridade de um coração sensível à ação da graça de Deus, que se arrepende diante dos atos cometidos, que está disposto a buscar o poder que vem dos céus para não repetir os erros cometidos no passado, para fazer a vontade do Criador. Por isso disse Jesus: bem-aventurados, felizes são os que choram. O choro pode durar uma noite toda, diz a Bíblia, mas a alegria vem pela manhã, porque Jesus é aquele que se dispõe a estar do nosso lado, a nos abraçar, a enxugar as nossas lágrimas, a esvaziar o nosso coração que está cheio de tristeza e enchê-lo de esperança, de paz, de segurança, de certeza de que Deus está conosco. E se Ele está conosco, nós não precisamos temer absolutamente nada. Bem-aventurados são os que choram, porque eles recebem o perdão de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque os seus olhos estão voltados não para o presente, marcado pelas circunstâncias ruins da vida,
nem para um futuro onde haveremos de colher as consequências dos atos que praticamos, mas para a promessa de Deus de que Ele está preparando para nós uma circunstância, um momento, um lugar onde não haverão mais tristezas, nem lágrimas, nem sofrimento e nem dor. Bem-aventurados são os que choram, disse Jesus. A lágrima é temporária. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhum sofrimento é eterno. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, elas passam. Por mais intensa que seja a dor, ela é transitória. Por mais eterna que pareça a escuridão da noite, um dia o raior do sol chega, a luz do dia brilha e as circunstâncias mudam. Bem-aventurados são os que choram, porque os seus olhos estão voltados para suas escolhas e, olhando para a sua própria vida, reconhecem a sua necessidade de mudança, de graça, de perdão, da presença de Deus na sua vida. Bem-aventurados são os que choram, porque os seus olhos não estão limitados apenas na dor do momento, no sofrimento do presente, mas porque, apegando-se a Deus, eles renovam as suas forças, reconstruindo a sua esperança. Cristianismo não é uma religião de lamentação, de dor, de sofrimento, de cara comprida, de tristezas e de lágrimas. O cristianismo não nega a realidade da vida presente, mas ela traz esperança ao nosso coração e levanta a nossa cabeça para, com alegria, aguardarmos o futuro que Deus tem prometido para nós. O cristianismo é uma religião de paz e de alegria no coração, porque nós sabemos que toda a tristeza é transitória, nenhum sofrimento é eterno. Em breve Jesus voltará, e com a volta de Jesus raiará um dia de eterna felicidade, um dia no qual o sol nunca mais se porá. Ninguém mais reclamará de dor, ninguém mais lamentará perdas, ninguém mais experimentará as coisas amargas e dolorosas desta vida. O cristianismo é uma religião de esperança, de confiança e de paz, porque Deus é presente em nossa vida. Jesus se tornou um de nós, experimentou as nossas realidades, trilhou os nossos caminhos. E hoje Ele envia o bendito Consolador que está conosco. E é significativo que a Bíblia chame o Espírito Santo de Consolador, porque, na verdade, é isso mesmo que Ele faz. Ele nos consola de nossas dores, sofrimentos e tristezas, e nos lembra que nós não somos cidadãos desta vida, deste mundo. O nosso lugar é lá no céu. É para lá que Deus está nos dirigindo. É no céu que está a nossa pátria. É lá que está a verdadeira vida que o Senhor planejou para nós. A sua vida tem sido marcada por provações, por lágrimas, por tristezas. Não lamente por elas, mas não pela razão que os estoicos elegeram no passado, negando a própria realidade da dor ou procurando atribuir virtudes às lágrimas. Não, as lágrimas não têm virtude em si mesmas, mas através das lágrimas busque enxergar a Jesus, as suas promessas, a sua bondade, a sua graça. Deixe que Jesus abrace você em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos mais tristes. Que as lágrimas sejam sempre a expressão da sua submissão à vontade de Deus e do seu arrependimento
por todas as coisas ruins que porventura você tem escolhido ou praticado nesta vida. Que no meio das lágrimas você reconheça a presença de Jesus e que ela encha de esperança o seu coração. Deus deseja que a sua vida seja feliz. Deus deseja que a sua existência seja cheia de alegria, de paz e de vida. Vida que se mede não apenas pelo tempo de duração, mas acima de tudo pela profundidade, pela qualidade. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.